Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando a nossa escola dominical. Como é bom poder, mesmo ainda impedidos de estarmos juntos, poder celebrar a Deus pela Sua palavra e pelo cuidado dele com a nossa vida. Nessa manhã eu gostaria de meditar com você para que iniciemos o nosso estudo, o Salmo 24, versículos 1 e 2. Salmo 24, 1 e 2 diz: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quando nós olhamos para a situação na qual nós estamos inseridos, em alguns momentos dá uma sensação de tristeza, de incerteza, de insegurança, o que é natural, tendo em vista de que, para nós, essa é uma situação de profunda impossibilidade de previsão. Não sabemos o que será, como será, o que ocorrerá, e isso é, de fato e de verdade, algo que, no âmbito humano, está ocorrendo conosco. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, especialmente esse texto que nos traz à memória a onipotência, a onisciência de Deus, né? Nós vemos que ele não só domina e controla todas as coisas, né? Ele fez todas as coisas, as domina, as mantém, as sustenta e faz com que todas as coisas cumpram o seu propósito. O versículo 2 diz: porque ele fundou sobre os mares, ele afundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, todo o curso da natureza e de tudo quanto há está descrito no decreto daquele que governa soberanamente sobre todas as coisas. E por isso, nós podemos, mesmo em meio à nossa total falta de condições, a nossa total impotência diante da situação, nós podemos descansar no Deus que tem absolutamente todas as coisas sob controle, porque Ele tem cuidado de tudo, no nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nessa manhã, para que nós possamos estudar a Sua palavra e sermos abençoados na ação do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã. Te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem conduzido a nossa vida segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de todas as coisas para o nosso bem. Que o Senhor está absolutamente conduzindo tudo, embora fora do nosso controle, embora totalmente distante do nosso conhecimento, mas sob a palma da sua mão. E por isso nós te louvamos, porque não compreendemos daquilo que tu tens para nós absolutamente nada, porque não podemos ver o amanhã, mas por aquilo que está expresso na sua palavra, nós podemos descansar, nisso nós podemos confiar. Não sabemos o futuro, mas sabemos que o Senhor estará lá e que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Eu te louvo, te agradeço e te bendigo, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Como é bom podermos confiar num Deus que é fiel e que tem cuidado de todas as coisas para a glória dele e para o nosso bem. E por isso, fica muito bem que nós cantemos louvores ao nosso Deus. Aleluia, cantemos porque ele vive e por isso nós podemos crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa canção, pelo privilégio que temos de pertencer a Ti. Porque o Senhor está vivo e reina, nós podemos crer no amanhã, nós podemos ter absoluta segurança de que todas as coisas estão conforme a Tua vontade. Seja louvado e engrandecido, fala-nos ao coração por meio da Tua palavra, Deus, e que o Teu Espírito nos abra a mente e o coração para que a compreendamos e vivamos aquilo que Tu queres. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Cantar louvores ao nosso Deus, podemos exaltar com os nossos lábios aquele que é digno de toda adoração. E por isso, nós podemos também, porque sabemos que Ele está cuidando de nós, cantar, além de cantar louvores, estudar, meditar na Sua palavra. E por isso, eu gostaria de convidar a você para que nós abríssemos a nossa Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, onde nós leremos do capítulo 6, do 1 até o 4. Mas vamos, de forma paulatina aqui, e marcando esse texto durante a nossa exposição. Para começar, vamos ficar só com o versículo 4. E versículo 4 diz assim. Peraí, deixa eu jogar aqui de uma forma um pouco mais aberta para nós. Versículo 4 diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é muito importante quando nós olhamos o contexto em que Paulo está dizendo isso e fazemos um paralelo com a nossa vida hoje. E dos nossos dias, né, conta-se uma história em que uma mãe de uma adolescente de 14 anos de idade estava muito preocupada porque essa menina resolveu se filiar a uma igreja que aquela mãe, a um grupo religioso que aquela mãe achava não ser bom para a sua filha. E a mãe então procurou o pastor e disse para ele: pastor, o que eu faço agora? Qual é o conselho que o senhor tem a me dar diante dessa situação? E aí o pastor disse para ela: deixa eu te fazer uma pergunta. Sua filha tem 14 anos, não é verdade? Então, de certo, ela ainda não dirige automóvel. Como é que ela vai para a igreja? E a mãe falou: bom, e sou eu quem a levo. E aí o pastor disse: então, eu posso te sugerir algo para você resolver isso. Não leve mais. E a resposta da mãe, ela acaba coadunando com tudo aquilo que, infelizmente, nós vemos reinando na prática dos nossos dias. A mãe respondeu: mas eu posso fazer isso? A resposta do pastor é, biblicamente, ele diz: é claro que sim. É claro que você pode fazer. Porque a ordem da Bíblia, e nós precisamos pontuar isso, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, e não
as modernas pedagogias e etc., a ordem bíblica é que os pais, né, aliás, que os filhos obedeçam aos pais e não os pais obedeçam aos filhos. Nesse texto de Efésios 6, de 1 a 4, o apóstolo Paulo ele pinta aqui para nós de forma bem esclarecedora um retrato de um lar cheio do Espírito Santo. Né? A primeira coisa que ele coloca no versículo 1 é: filhos, obedecei a vossos pais. Filhos, obedeçam a vossos pais. Ele usa um termo para filhos que é tekna. Tekna não é particularmente relativo a crianças, mas a toda a prole de qualquer idade que está sob a responsabilidade dos seus pais, ou seja, estão sob o mesmo teto. Né? Esses devem obedecê-los, esses devem honrá-los. Né? O termo obedecer aqui literalmente significa parar para ouvir, assistir, isso é, ouvir com atenção e responder positivamente ao que se está ouvindo, ou seja, dar ouvidos, literalmente, àquilo que se diz. Então, Paulo começa dizendo, nesse primeiro versículo, filhos, obedecei a vossos pais. E ele prossegue dizendo, obedecei a vossos pais no Senhor. É muito interessante quando nós vemos a construção textual que o apóstolo Paulo coloca, e obviamente guiado pelo Espírito Santo, essa expressão no Senhor, ela se refere à esfera de agradar ao Senhor, e obedecendo os pais por amor do Senhor. Ou seja, para honrar a Deus, eu obedeço aos meus pais, porque Deus se agrada disso. Né? As crianças obedecem aos seus pais como um reflexo da sua obediência ao Senhor. E há um texto lá em Colossenses 3:20, que na Bíblia na linguagem de hoje tem uma expressão muito interessante, que é traduzida assim: Deus gosta disso. Deus se agrada quando um filho honra seus pais. Né? E aqui, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. É justamente o que Paulo está dizendo. Honre e obedeça aos seus pais para a glória de Deus, para que Deus se sinta honrado através da sua atitude. Esse mês de maio é o mês que nós celebramos a família, costumeiramente, nas igrejas cristãs, né? É o mês da família. Embora não possamos estar reunidos como gostaríamos de fazê-lo, né? Promovendo várias ações no âmbito familiar, nós não podemos deixar de ser família sob nenhuma hipótese. Continuamos sendo família, continuamos fundamentados sobre os princípios da Escritura. E a Escritura diz, filhos, obedecei aos vossos pais. Isso é algo que começa dentro do lar. Nada como o lar, que é algo que estamos costumeiramente nesses dias, vivendo de forma exacerbada. Né? Nós estamos vivendo a vida comum do lar de forma bastante marcada nesses tempos de isolamento social. E o que Deus diz através do apóstolo Paulo é que os filhos precisam obedecer aos seus pais no Senhor, porque Deus gosta disso, porque Deus se agrada disso. Né? E aí nós vemos Paulo seguindo a sua linha de raciocínio, a construção do seu argumento. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Queridos, quando Paulo diz para obedecer aos seus pais porque isso é justo, ele está apontando o fim óbvio daquilo que Deus ordenou. Ou seja, naturalmente os pais são aqueles que são mais experientes do que os filhos, porque obviamente viveram mais, caminharam caminhos pelos quais os filhos ainda não caminharam. E o termo justo aqui que termina essa expressão, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo, é dikaios, é uma expressão do grego que se refere literalmente àquilo que é correto, ou seja, aquilo que é exatamente como deveria ser. Se nós pudéssemos fazer uma tradução dessa forma, filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso é exatamente como deve ser. É assim que as coisas precisam ser. Então, o que nós vemos o apóstolo Paulo dizendo aqui é que essa obediência que ele está conclamando aos filhos para que exerçam em direção aos seus pais é exatamente como as coisas devem ser, porque Deus criou as coisas dessa forma. E ele continua dizendo, versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse é,
uma recapitulação dos mandamentos que Deus coloca lá mais atrás no Decálogo. E o termo honra aqui é uma palavra hebraica com o significado da raiz de peso, né? Essa é uma palavra que é usada costumeiramente para falar a respeito da glória de Deus, né? Nós temos isso em 1 Timóteo 1,17, 1 Pedro 2,17, Apocalipse 4,9, Apocalipse capítulo 5, versículos 12 e 13, dentre tantos outros textos, como, por exemplo, também o Pai usa a respeito do Filho em Hebreus 2,9, 2 Pedro 1,17, é uma palavra que quer dizer honra, honra teu pai e tua mãe. Esse ter peso. Peso de quê? Peso de glória. Glorifica a Deus, honrando a teu pai e tua mãe. Família é muito mais do que mero laço sanguíneo, do que DNA. Honra mútua, respeito, uma construção de valores pautados na Escritura. E essa submissão dos filhos diz que essa honra ao pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Está aí no versículo 2 também. Queridos, quando Deus introduziu os 10 mandamentos, a primeira lei relativa às relações humanas foi justamente essa. Honra a teu pai e a tua mãe, que seus dias serão prolongados na terra que o Senhor Deus te dá. Está lá em Êxodo 20, versículo 12. Uma pessoa que cresce com o senso de obediência dessa natureza a seus pais, terá a base para respeitar o direito das outras pessoas. Você vê que como você tem o sobrenatural e o natural convivendo de uma forma harmônica e lógica aqui, né? Honra teu pai e tua mãe, que seus dias serão longos sobre a terra. É promessa de Deus, é algo suprarracional. Deus honra, mas também tem a lógica racional, ou seja, quem crê sobre os princípios da obediência bíblica é alguém que tem condições de aferir todas as realidades humanas e se dar bem na vida, né? É alguém que tem a base para respeitar o direito das outras pessoas. Nós vemos hoje pequenos tiranos que são criados pelos modernos pensamentos a respeito da pedagogia e da criação de filhos, que, na realidade, não estão preparados para viver em sociedade. Não estão preparados para serem frustrados, sabe? Infelizmente, há frutos dessa nova forma de pensar, e os frutos são de uma geração que, por muitas vezes, não suporta a frustração, não suporta ser contrariado. Gente que se desespera com o não. Mas a Bíblia diz que o não é muito bom também, né? Quando o pai e a mãe frustram o desejo de um filho, obviamente visando o seu bem, isso é profundamente pedagógico, isso é profundamente abençoador, né? E alguém que cresce com esse senso de obediência, de honra, de devido lugar com relação aos seus pais, está preparado para viver as agruras da vida na sociedade. E Paulo continua dizendo que esse é o primeiro mandamento com promessa. Então nós precisamos seguir nesse sentido e entender o que significa honrar os pais. Qual o significado disso? Talvez se nós estivéssemos presencialmente unidos aqui, essa seria uma pergunta que fatalmente ocorreria. Como eu posso honrar os meus pais de forma efetiva, de forma prática? Nós podemos seguir o texto e nós vamos fatalmente construir esse pensamento, essa base, né? Paulo diz no versículo 3 que essa honra prolonga os dias daquele que a pratica sobre a terra. Quando os filhos obedecem aos seus pais no Senhor, eles, obviamente, fazendo esse link de natural e sobrenatural, evitam muitos pecados e perigos e, desse modo, muitas coisas que poderiam ameaçar a sua vida. Certamente eu e você temos lembrança de uma vez pelo menos ou mais, de situações que nós fomos frustrados pelos nossos pais, né? Talvez aquela festinha que todo mundo foi e seus pais não deixaram você ir, aquela companhia que parecia acima de qualquer suspeita, aquela química, uma pessoa bacana, mas que seus pais proibiram de você de conviver com aquela pessoa. E que lá na frente, depois de alguns anos, isso aconteceu comigo várias vezes, eu olhei, puxa vida,
graças a Deus, que os meus pais, que a minha mãe, falou não para mim com respeito a essa situação. Porque a vida é assim, muitas coisas nós não entendemos de imediato, né? Deus às vezes diz não para nós, fecha portas para nós, que nós nos sentimos frustrados, obviamente, no momento. Só que lá na frente nós vamos entender o propósito maravilhoso e muito maior que Deus tem. Foi assim na vida de Jó. Jó não entendeu tudo que aconteceu no início da jornada, daquela que foi relatada no livro de Jó, né? Perder os bens, a saúde, os próprios filhos. Só que lá adiante ele falou: agora, Senhor, eu te entendo. Agora eu te conheço, não só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem com clareza aquilo que tu fazes e quem tu és. Né? Quando os filhos se submetem aos seus pais, né, essa longa vida na Terra é justamente porque os pais naturalmente têm maiores e melhores condições de aferir os perigos que muitas vezes são ocultos também na vida dos menos experientes. E Deus, assim, enriquece a vida do filho obediente, a despeito de quanto dure aqui essa vida na Terra. O pecado, ele, obviamente, sempre vai empobrecer a vida, né? Tanto no aspecto espiritual, obviamente, o pecado nos separa de Deus, mas também nas consequências no aqui e agora, na vida. A obediência, ela sempre vai enriquecer. Como eu disse, há coisas que nós não compreendemos de imediato, mas que futuramente, no tempo certo, vão trazer, né, aí os dividendos, as bênçãos que são correlatas a elas. Então nós vemos que Deus nos manda, através do apóstolo Paulo aqui, que honremos o nosso pai, a nossa mãe, os nossos pais, para que se prolonguem os nossos dias sobre a terra. E o que nós podemos aprender com isso? Obedecer e honrar aos nossos pais, né, quando nós fazemos isso, nós estaremos nada mais, nada menos do que fazendo exatamente o que o Senhor Jesus fez. Nós estaremos seguindo o exemplo do nosso Senhor, que, embora fosse Deus, um Deus que se humilhou encarnando, mas Deus, Criador de todas as coisas, o apóstolo João chega a dizer que sem ele nada do que foi feito se fez, mas que na sua condição de filho, alguém que encarnou e estava sob todas as condições de vida na Terra, se submeteu à autoridade de José e de Maria, quanto seus pais, e ficou sob essa autoridade, como todo judeu, segundo o costume deles, até os 30 anos, quando ele começou o seu ministério terreno. Perceba, irmão, Jesus, não fui eu, nem você, nem nenhum outro. Jesus se submeteu para glorificar a Deus à autoridade dos seus pais. E nós vemos isso relatado lá em Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré, desceu Jesus, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E o que Deus diz para nós? Que nós precisamos ir e fazer a mesma coisa. Esse é o padrão que agrada a Deus. Esse é um padrão de família que está debaixo dos paradigmas, dos modelos da Escritura. Vá e faça como Jesus fez. Obedeça como Jesus obedeceu. E aí nós temos a contrapartida da história. Os filhos precisam ser submissos aos pais, porque isso é agradável a Deus. Mas os pais, por sua vez, precisam ser submissos também. Não aos filhos, como infelizmente se vê em muitos casos, mas submissos ao mandato de Deus. Olha o que diz o versículo 4, que foi o versículo que nós lemos no início. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criais na disciplina e na admoestação do Senhor. Queridos, nada é mais importante para a formação de famílias e igrejas fortes, e eu faço esse parêntese sem medo de me tornar repetitivo. Igreja forte é feita de famílias fortes. Famílias fortes, por sua vez, não são aquelas que têm estrutura física ou qualquer outro tipo de predicado humano, mas são aquelas que são fundamentadas no modus operandi da Escritura, naquilo que a Escritura diz. Então, igrejas fortes, né, famílias fortes, nada é mais importante na formação
desses entes fortes, né, família e igreja, do que a criação adequada dos filhos. Uma das maiores negligências que nós podemos fazer é negligenciar a educação, o investimento em educação dos nossos filhos. Eu não estou falando nada de colégios caríssimos e cursos esses, não. Um dos maiores fracassos de ser pai é negligenciar a educação, a criação e o desenvolvimento da própria prole, porque eu sempre digo, educação é algo familiar. Educação não é a escola que dá, a escola ensina. A escola ensina matérias de humanas, exatas e suas correlações, suas ramificações. Educação é familiar. Nós vemos isso na Bíblia de ponta a ponta, né? Deuteronômio ensina a criança, né? Ata, né? Esse ensinamento, fala de dia, fala de noite, ou seja, educação, né? Não é algo que se dá na escola. A escola dá estudo da matéria, educação é de casa, é de berço. Então, um dos maiores fracassos que os pais podem cometer é negligenciar a sua ação na educação, na criação e no desenvolvimento dos seus filhos. Né? Lá no século XVIII, um puritano chamado William Penn, que não é diferente, é o fundador do estado da Pensilvânia, né, dos Estados Unidos, observou algo que infelizmente é corriqueiro e que acontece ainda hoje. Ele dizia assim: os homens em geral são mais cuidadosos em criar seus cavalos e cães do que seus filhos. Talvez hoje você não tenha criação de cavalos nem de cães, mas quantas vezes nós ficamos alisando automóveis, perdendo tempo com coisas, com hobbies, em detrimento a tempo de investimento na vida dos nossos filhos. Sabe, queridos, nós precisamos pensar nisso. E aí o que Paulo diz em sequência justamente vai ao encontro disso. Pais, não provoquem seus filhos a ira. E quando Paulo diz isso, nós precisamos entender de uma forma bem interessante qual o contexto imediato em que Paulo coloca essa realidade. Esse era um conceito absolutamente novo para os dias do apóstolo Paulo. Especialmente se nós formos levar os redutos mais pagãos da cidade de Éfeso, que era a destinatária da carta que ele estava redigindo. A maioria das famílias daquela época, principalmente naquela região, elas estavam em ruínas. Elas existiam por um conceito do direito romano chamado patria potestas. O que é isso? É um conceito de que o pai, o patriarca, ele tinha poderes de vida e de morte sobre os seus escravos, ou seja, sobre aqueles que estavam sob o seu domínio, mas também sobre a sua família, sobre os seus filhos, né? E o que isso gerava? Isso gerava poder, né? O pai, ele tinha poderes de, como diz um amigo meu, de mandar prender e mandar soltar, mandar matar, inclusive, mas ele não tinha autoridade, né? E o que é autoridade? A autoridade é algo completamente diferente de poder. Poder é algo que se impõe na força, ou seja, aquele que pode mais, aquele que tem mais recursos, ele vai subjugar o que tem menos recursos. Isso é poder. A autoridade é algo que, mesmo que se tenha menos força, mesmo que se tenha menos proeminência, por exemplo, um pai idoso, né, pai de um jovem atleta de fisiculturismo, por exemplo, ele tem a autoridade de dizer àquele filho coisas que o poder já não existe, no poder já não funcionam mais. Né? As forças são muito diferentes. Né? Inclusive, aquele que deve honra e respeito ao outro é mais forte. Tá? Então, nós vemos que a autoridade é muito diferente do poder. Esse conceito familiar da época em que Paulo escreve era um conceito baseado em poder, em subjugar, em colocar as situações pela força. E a maioria das famílias, por isso, estava arruinada, não tinha amor, não tinha diálogo. Amor mútuo no meio da família era algo praticamente desconhecido. Né? E esse conceito, né, de onde o pai tinha poderes, construiu essa relação
absolutamente nada saudável. Há um relato, inclusive, uma carta escrita, e essa carta é fato mesmo, ela é um documento, escrita no ano 1 a.C., por um homem chamado Hilarion, a sua esposa Alice, e ele escreve da seguinte forma: sinceras saudações. Note que ainda estamos até agora em Alexandria. Não se preocupe se quando todos os outros retornam, eu permanecer em Alexandria. Eu imploro e peço que você cuide do menino, e assim que receber salários, vou enviá-los. Se de boa sorte você tiver outro filho, se ele for um menino, deixe-o viver. Se for uma menina, mande-a embora. Certamente essa senhora aí, a senhora Alice, esposa do Hilário, ela estava grávida na ocasião dessa carta, né? E ele estava fora em algum combate, alguma realidade comum na época. E o que ele diz para sua mulher? Se de boa sorte você tiver outro filho, é óbvio, né? Naquela época, qualquer complicação de parto era praticamente uma sentença de morte, né? Não tinha medicina, não tinha recurso, não tinha nada. Então, ou você tinha o filho naturalmente, ou você poderia não conseguir ter o parto, morrer e matar a criança, né? O que ele disse? Se esse filho vier à luz, que está no seu ventre, e for um menino, bacana, deixa-o viver. Mas, se for uma menina, mande-a embora. Era o poder da autoridade do pai que determinava, sem consulta, sem nenhum tipo de possibilidade de apelação. Era uma determinação que a época concedia àquelas estruturas familiares, né? Perceba como funcionavam as situações. E Paulo vem com essa ideia, totalmente avessa, estranha à cultura da época. Não provoque a ira dos filhos. E o que ele quer dizer? Justamente isso. Não provoque a ira dos seus filhos abusando de sua autoridade, impondo autoridade sobre o filho sem explicar os motivos e razões, acaba por provocar-lhe a ira. É interessante porque muitos dizem que a Bíblia é um manual retrógrado para a vida. Nós vemos um conceito absolutamente de convivência moderna, né? Onde há diálogo, né? Tenha diálogo. Não exagere na punição física, né? Não seja um carrasco dos seus filhos, né? Correção, ela no excesso pode se tornar uma agressão. Percebe que há uma série de contextos e de conceitos, né, bíblicos, né, e que são absolutamente melhores, obviamente, do que a maioria dos conceitos que nós temos exagerados à esquerda ou à direita, de um lado ou do outro, né? Então nós vemos aí os conselhos de Paulo: não provoque os seus filhos a ira, não abuse da autoridade, não exagere, né? Viva de uma forma coerente. Olha o conselho que Paulo dá para os seus leitores. Vivendo de uma forma incoerente com o que diz aos seus filhos, você vai provocá-los a ira. Ou seja, quando você diz para o seu filho, você não deve mentir, e é apanhado flagrantemente em mentiras, em pequenas mentiras no dia a dia, isso destrói toda a autoridade, né? Como diz uma música de um grupo chamado Fruto Sagrado, o que a gente faz fala muito mais do que só falar. Os nossos filhos, eles nos imitam o tempo todo. E por isso nós precisamos ter exemplo. Há um texto bíblico no Novo Testamento em que Jesus é contrastado com os fariseus na forma que ele ensina. E as pessoas que observavam disseram assim: este ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Este, no caso, era Jesus. E por que ele ensinava como quem tem autoridade? Porque Jesus tinha, no seu modo de vida, explicitado exatamente aquilo que ele falava. Ele não era só uma pessoa que verbalizava as verdades, como os fariseus, que falavam a verdade, mas que na prática viviam absolutamente diferente daquilo que eles falavam. Perceba, né? A autoridade tem a ver com integridade, né? Então, não provoque os seus filhos a ira vivendo de forma incoerente com aquilo que você fala. Não provoque os seus filhos a ira através de críticas injustas e pesadas, né? A Bíblia sempre nos diz que nós precisamos dizer a verdade em amor, né? Tem tempero nas palavras.
Às vezes nós somos críticos, injustos, pesados, né? Às vezes em momentos de ira, de dificuldade, de luta, a gente exagera. Mas o conselho da Bíblia para nós é que nós precisamos ter moderação, sem críticas pesadas e injustas, provocando os nossos filhos à tristeza e à ira. E Paulo prossegue dizendo que nós não devemos provocar os nossos filhos à ira, né? Demonstrando favoritismo de um irmão para o outro. Certa vez eu encontrei com uma família, tinha 2 filhos, e eles tinham o hábito de sempre dizer as qualidades de um e os defeitos do outro, um na frente do outro. E às vezes na frente daquele que era costumeiramente o mais mal-aventurado da história. Você fala, mas seu irmão, ele é muito mais organizado, ele é muito mais esperto, ele é muito mais inteligente, ele é muito mais responsável. Eu ficava, meu Deus, por que isso? Isso não vai colaborar com nada. Porque na realidade, queridos, não existe ninguém melhor ou pior nesse sentido. Né? Se formos colocar na bandeja do olho de Deus, nós somos todos pecadores. Né? Humanamente, não há ninguém justo, nenhum sequer, diz a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também no âmbito familiar, não existe ninguém melhor ou pior. Existe pessoas com qualidades, com predicados diferentes, com qualidades diferentes e com defeitos diferentes. Né? Talvez um filho ele tenha uma qualidade que seja algo que o pai e a mãe admiram muito, e talvez isso seja exaltado demais, mas o outro também tem suas qualidades. Né? E quando nós olhamos para a Bíblia, há um texto em Gênesis 25, 28, que diz que Isaac ele chegou a favorecer Esaú sobre Jacó, e Rebeca, por sua vez, favorecia Jacó sobre Esaú. Então você tinha um duplo favoritismo ali, diametralmente oposto. Né? E essa situação ela causou um problema tão grande para aquela família. Esses conflitos eles repercutem até hoje nos descendentes de Jacó e de Esaú. Né? Favoritismo. Né? Isso não é saudável para a família. E aí Paulo diz que os pais devem criar os filhos sob disciplina, a disciplina do Senhor. Essa palavra criar, usada por Paulo aqui, ela tem o sentido primário de alimentar, né? Quando é jogada para o corpo, né? Para o corpo físico. Mas quando aplicada a uma criança, alguém, um infante que está aprendendo, significa literalmente desenvolver pelo cuidado e pelo esforço. Isso nos mostra que criar filho não é a mesma coisa que criar cachorro, passarinho, cavalo. Não é só dar água e comida, não. Precisam de muitas áreas a serem desenvolvidas. Isso nos mostra, meu querido irmão e irmã, que não basta ser o provedor, aquele que dá alimento, aquele que paga a escola, aquele que dá um celular bonito. É preciso ser aquele que está perto. Nossa geração padece muito porque as pessoas não têm tempo, trabalham demais. E muitas vezes tentam suprir essa ausência com coisas. Comprando aquele console de última geração de videogame, aquele celular top de linha, mas nunca estão presentes. Queridos, essa é uma realidade que nós precisamos ponderar. O termo disciplina que Paulo usa aqui, criar os filhos na disciplina do Senhor, essa disciplina vem do vocábulo paideia. E paideia é a mesma raiz da palavra paidagogo, pedagogia, ensino à criança. Aprender sobre disciplina, ou seja, sobre método, sobre sistema. Disciplina é muito mais do que correção física, do que limitações. Significa ensinar a criança no caminho que deve andar. Esse texto de Provérbios 22:6 é maravilhoso. Talvez você conheça esse texto bem, mas eu não sei se você já atinou para o que ele diz nas entrelinhas. Na realidade, não nas entrelinhas, literalmente. Ensina a criança no caminho. O que isso quer dizer? Que não é que você vai apontar caminhos, vá por ali, vá por aqui, mas é que você vai trilhar esse caminho, ou seja, você vai caminhar junto com o seu filho. Ou seja, mais uma vez, exemplo, testemunho, vivência. Né? Disciplina é muito mais do que isso, é caminhar junto, é estar presente. E, se necessário for, usar correção, no sentido mais conhecido e literal, porque nós temos subsídios bíblicos para isso também. Provérbios 29:15, Provérbios 3:11, Provérbios 19:18,
para não citar outros textos. Caminhar junto, viver a vida comum, estar perto. Essa é a maior das necessidades que os nossos filhos têm. E Paulo diz, admoestos. Admoestar também traz a ideia de correção, mas não necessariamente física. Admoestar é corrigir, é modular, é modelar o pensamento. O instrumento pelo qual essa modelação se dá é pela palavra de Deus, é pela Escritura. A Bíblia é um instrumento divinamente ordenado para orientar a criança na aquisição dos valores corretos que vão servir para a vida toda. Uma formulação correta de vida está nas Escrituras, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É essa palavra que vai dar subsídios, condições para que essa criança, para que esse filho adquira valores corretos, posturas corretas, que vão servi-lo até o fim da vida. E a conclusão que nós chegamos, meu querido irmão e irmã, primariamente é que eu e você, nós não podemos dar aos nossos filhos aquilo que nós não temos. Parece óbvio isso. Mas muitas pessoas têm insistido em apontar caminhos sem querer trilhá-lo. Se nós, enquanto pais, não estamos andando em submissão à palavra de Deus, é muito difícil que os nossos filhos o façam. Nós não podemos esperar que os nossos filhos façam aquilo que nós não valorizamos em fazer. A ordem de Deus para pais e filhos é que nós estejamos cheios do Espírito Santo. E assim, os nossos relacionamentos só serão abençoados quando o relacionamento do pai for um relacionamento que prioriza a Deus como o alvo primeiro. Os nossos relacionamentos só serão saudáveis, bíblicos, quando o primeiro relacionamento a ser buscado na nossa vida é um relacionamento com Deus. As crianças não estão à procura de pais perfeitos. Não precisa se preocupar com isso. Elas estão olhando para pais honestos, pecadores, falhos, mas que desejam acertar, desejam uma vida diferente. Um pai honesto progredindo, ou seja, caminhando com Deus, é uma pessoa altamente contagiante, é alguém que inspira a vida. E essa é a tarefa mais difícil, talvez, da nossa vida, eu sei disso. Costumo brincar que filhos não vêm com manual de instrução. Embora as coisas que venham, geralmente a gente não lê também, mas elas vêm. Cada filho é de um jeito, cada situação é de um jeito. Mas nós temos um manual que serve para todos os modelos de filho. Esse manual é a Escritura Sagrada. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Já nos diz o apóstolo Paulo nos seus conselhos a Timóteo. A tarefa mais difícil se torna possível quando a Escritura é o nosso manual de caminhada. Porque nós somos todos pecadores. Somos imagens distorcidas daquilo que é o nosso Deus. Mas quando nós temos a Escritura por base, nós fatalmente iremos apontar para aquilo que deve ser apontado. E o que precisa ser apontado? Para o nosso Pai Celestial. Ele é o modelo. Ele é o paradigma. É para ele que nós devemos olhar, é para ele que nós devemos levar os nossos filhos. É uma história muito interessante, já para concluir mesmo, uma história sobre o famoso pastor Jonathan Edwards, pastor puritano, exemplo de vida cristã, e que, devido à sua erudição, tornou-se diretor do seminário de Princeton, dos Estados Unidos. Mas que logo após tomar posse como diretor, veio a adoecer de forma muito grave. E quando ele estava nessa situação, nessa missão do seminário, ele estava ausente de casa, ele não morava ali, naquela região. E apenas uma filha estava acompanhando a ele ali. Vou pegar uma água aqui. Apenas a Lúcia estava com ele.
E Jonathan sabia que aquela doença não era uma doença qualquer. Possivelmente ele ia falecer, né? Até porque os contextos da época de medicina e de recursos eram muitos. Então, na iminência da morte, ele chama essa filha e diz para ela pegar um lápis e um papel para que ela pudesse tomar nota de algo que ele queria dizer. E ele diz assim: parece-me que a vontade de Deus é que eu a deixe em breve. Assim, transmita meu mais sincero amor à sua mãe e diga-lhe que nossa união excepcional, a qual perdurou de tal modo entre nós, foi de uma natureza que considero espiritual e que, portanto, continuará para sempre. Espero ainda que ela seja amparada durante tamanha provação e se sujeite com bom ânimo à vontade de Deus. Os meus filhos, que ficarão sem pai, que essa seja a oportunidade de buscar um pai que nunca faltará. Esse homem tem uma vida inspiradora, como servo de Deus e também como chefe de família, como pai. Deixa aqui um exemplo maravilhoso daquilo que todos nós precisamos fazer. Nesse mês em que celebramos a família, nós precisamos reforçar os laços daquilo que é realmente importante. Ele transmite à sua esposa e reafirma o amor que ele tem, obviamente, um amor que foi selado pelo próprio Deus. E aos seus filhos ele dá o conselho mais precioso. Agora que o seu pai terreno certamente vai faltar, busquem aquele pai que nunca faltará. E, queridos irmãos, a maior herança que eu e você podemos deixar aos nossos filhos não são legados, não são posses, não são condições financeiras. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o nosso testemunho de vida cristã e a nossa fé em Deus. Os nossos bons exemplos e a nossa fé construída nessa convivência com eles, construindo neles essa vida com Deus, é um investimento que vai durar não só essa vida, mas partirá daqui para a eternidade. A maior herança que você pode dar ao seu filho é uma vida de devoção e de amor a Deus. Eu, nesse momento, gostaria de orar com você. Certamente, como eu disse, esse é um dos maiores desafios que nós temos enquanto povo de Deus. Em um mundo que não valoriza o ser e que valoriza muito o ter, a Escritura nos diz que nós precisamos muito mais buscar o ser de Deus, sermos fiéis, sermos devotados ao Senhor, sermos leitores da Escritura, sermos dedicados à nossa família, sermos aqueles que buscam o tempo todo glorificar a Deus. Nesse momento eu queria orar pela sua vida, porque, como eu disse, eu sei que não é fácil ter uma vida de devoção e de busca de Deus, mas é possível porque a Escritura ela nos capacita na ação do Espírito Santo a sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. E certamente, amparados pelo santo conselho da Escritura e na força do Espírito Santo, nós poderemos ser aquilo que Paulo diz, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, mesmo impedidos das reuniões físicas, estarmos unidos de alma num só propósito, na sua palavra. E te louvamos, ó Pai, porque de fato e de verdade essa é a maior união da qual ninguém pode nos tirar. Da multidão dos que creram era só um coração e a alma. Te adoramos, ó Pai, nessa manhã e pedimos-te que no nome de Jesus tu venha sobre nós, trazendo a tua graça, a tua unção, a tua misericórdia, para que nós, Senhor, tenhamos a maior convicção de que o investimento que nós precisamos fazer, mais precioso, está a investir na nossa família, nos nossos filhos. Que os filhos possam honrar aos seus pais, que os pais possam glorificar a Deus, investindo na educação dos filhos, na correção, e que cada família, nesse mês,
não só nesse mês, mas por toda a nossa vida. Seja, ó Deus, um lugar, um microcosmo da sua graça e daquilo que tu tens para nós. Abençoe o lar dos meus irmãos, abençoe cada família, e que assim, com famílias fortes, nós possamos cada vez mais estarmos juntos como igreja forte, fortalecida na graça e na unção do Senhor. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus te abençoe, que Deus possa proteger o seu lar, a sua família. Lembrando que você já está disponibilizado aí no WhatsApp, o nosso boletim dominical. Você pode acessá-lo, leia com atenção. Há informações que, embora estejamos aí impedidos das nossas reuniões públicas, das nossas reuniões presenciais, nós temos informações importantes. A pastoral do boletim, né, que você pode ler e meditar, e, enfim, os avisos da igreja ali. Leia com atenção o boletim e lembre-se que logo mais, às 7 da noite, nós teremos mais um encontro de louvor e de adoração a Deus no nosso culto. Esteja ligado aí pelos nossos canais e, se Deus quiser, nós nos encontramos logo mais no nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus, que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com você e com todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém, querido. Que Deus te abençoe e até mais, às 19 horas, no nome de Jesus.